Boa noite, queridos alunos e alunas. Hoje nós iremos dar continuidade na aula anterior, no conteúdo da aula anterior. Nós falamos sobre relatório. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de relatório. Então nós veremos hoje tipos de relatório. Se for preciso, dê uma retomada na aula anterior para você entender um pouquinho melhor. Também vou postar aqui hoje o vídeo explicativo da aula anterior, ok? Então vamos lá. Tipos de relatório. De acordo com sua finalidade, os relatórios são classificados em diversos tipos. Relatório escolar. São os textos escolares em que o aluno pode relatar sobre um evento ou uma atividade proposta pelo professor. Relatório científico. São os relatórios acadêmicos produzidos após uma pesquisa. Geralmente, eles são produzidos por pessoas do ensino superior. Por exemplo, o relatório de estágio, relatório de finalização de curso, relatório de participação num evento acadêmico. Relatório administrativo. São aqueles registros em que a empresa realiza diariamente ou mensalmente. São produzidos pelos empregados do setor administrativo. Por exemplo, os relatórios de contas. Além disso, eles podem ser classificados em relatório crítico, quando surgem opiniões, apreciações do autor no corpo do texto. Relatório de síntese. São relatórios mais simples que apresentam um resumo sobre determinada atividade. Por exemplo, um relatório sobre o filme assistido em sala. Relatório de formação. Quando há o desenvolvimento de um projeto ou pesquisa, são desenvolvidos relatórios conforme o desenvolvimento da pesquisa, ou seja, eles relatam os estágios de desenvolvimento do trabalho. As principais características do relatório são: tamanho necessário. Não existe um número exato de linhas adequadas ao relatório. Entretanto, é importante considerar que ele é uma espécie de síntese da atividade realizada. Desse modo, deve-se evitar descrições, informações e outros detalhes irrelevantes ao propósito do relatório, bem como evitar a linguagem prolongada. Linguagem objetiva. Dando seguimento ao tópico anterior, o relatório precisa apresentar uma linguagem objetiva, direcionada a apresentar somente os aspectos necessários, de modo direto e claro, garantindo a compreensão e fluidez. Variedade padrão da língua. O relatório precisa apresentar formalidade e, por isso, deve utilizar a variedade padrão da língua, atentando-se a tópicos como pontuação, acentuação, grafia correta das palavras, precisão vocabular, etc. Atividade 2. Agora vamos fazer uma leitura do artigo O Jeitinho Brasileiro de Ser no endereço abaixo. Esse texto eu vou colocar para vocês, tá? No descritivo do vídeo lá. Depois do vídeo vocês vão ler esses textos e depois da leitura vocês vão fazer a pesquisa do assunto abordado no artigo lido e depois façam um relatório crítico com o tema proposto abaixo. O brasileiro sempre dá um jeitinho. Então, este texto que aí está, apenas o endereço, quem quiser clicar no endereço, pode clicar. Porém, eu vou colocar também, tá, por escrito aqui para aqueles que estiverem sem internet ou com alguma dificuldade técnica, ok? Então, muito bem, façam a leitura, façam a atividade proposta, que é essa aqui, tá? Um relatório crítico, tá? Sobre isso aqui, e enviem ao professor. Boa aula, boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Até a próxima!